Queridos e amados irmãos, a paz do Senhor. Estamos aqui para gravar mais uma leitura diária de nossa lição bíblica da escola dominical. Esse currículo que nós estamos estudando fala sobre a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Ontem nós tivemos uma riquíssima lição que falou sobre o perigo da murmuração. E essa semana nós iremos tratar do tema confessando e abandonando o pecado. Isso a gente vai estudar no decorrer da nossa semana. Vamos ter o nosso vídeo completo, teremos as nossas leituras diárias, mas hoje, só para dar logo um parecer, um preâmbulo de qual o assunto que nós vamos estudar, que eu já falei, que é confessando e abandonando o pecado. Isso está no gerúndio, não no particípio. Para quem estuda a língua portuguesa, é bom dominarmos a nossa língua, a língua pátria, a língua portuguesa. Diz assim, confessando e abandonando o pecado. Está no gerúndio. O gerúndio termina com ando, endo e indo, ou seja, contínuo, não participe, que é algo que fica parado, algo que fica estagnado. Então, se todo tempo a gente tem que estar confessando, todo tempo nós temos que estar abandonando o pecado, pedindo perdão, todo tempo confessando o pecado que cometemos, o pecado que nos rodeia, o pecado que nos cerca. Então, a leitura de hoje você vai achar lá em Salmo capítulo 32, versículo 5. Já está aqui devidamente marcada a lição bíblica, a leitura bíblica, mas eu vou fazer um pouco diferente hoje. Aqui o comentador, nosso pastor Osiel Gomes, que é o comentador, que é o comentarista dessa rica lição que estamos estudando, desse rico currículo que é da nossa escola dominical desse trimestre, desse nosso segundo trimestre, e ele fala assim: segunda-feira, confessando as nossas transgressões ao Senhor. Aí ele começa com o capítulo 32 de Salmo, versículo de número 5, mas eu vou ler a partir do versículo 1, porque a gente precisa saber qual o contexto, em que ideia, o que o salmista está dizendo, o salmista Davi. Onde se passou isso? A gente vai discorrer aqui nesse assunto e mostrar qual o contexto que o salmista Davi escreveu esse salmo aqui. Salmo 32, versículo 1, diz assim: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem quem o Senhor não imputa maldade e cujo espírito não há engano. Versículo 3. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu furor e o meu humor se tornou em sequidão de estio. Aí o versículo 5, que é proposto pela nossa revista, diz assim: confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Então o salmista Davi, ele escreve esse Salmo de número 32 com essas condições de que ele estava passando. Se a gente for na história, se a gente for lá, voltar no livro de Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 11, nós iremos encontrar o seguinte relato. Davi comete um adultério e um homicídio. É aquela parte onde Davi começa a planejar o adultério ali com Batseba, onde ele deveria ter ido para a guerra, onde ele deveria ter acompanhado seus soldados para a guerra e não vai. Acaba vendo ali Batseba se banhando, se lavando, e ele deseja ela, mandam trazê-la para ele, e ali ele comete o pecado do adultério. Até aí,
É um pecado gravíssimo, ferindo o quê? Ferindo a palavra de Deus, ferindo a Deus, quebrando os princípios da fidelidade, quebrando os princípios que Deus havia estabelecido. E aí, meu irmão, mais lá na frente, no versículo de número 12 do capítulo 11, número 11 mesmo, e disse Urias a Davi: a arca de Israel e Judá ficam em tendas, e Joabe, meu senhor, e os seus servos, os servos de meu senhor estão acampados no campo. E eu de entrar na minha casa para comer e beber e para deitar com a minha mulher? Pela tua vida e pela vida da tua alma, não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias: fica cá ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. Então ficou ali Urias Urias à espreita, ali ao pé da casa de Davi. Claro que ele era um general, ele era um homem de grande patente, grande autoridade. Ele era um homem muito que Davi considerava muito mais por causa do que ele estava sentindo por Batseba. Ele queria ficar com Batseba, ele queria ser esposo de Batseba. Então Davi teve que arrumar alguma trama. Na verdade, ele fez uma trama contra a vida de seu melhor homem de guerra. Planejou a morte dele, um crime premeditado para tirar a vida de Urias e ficar com a mulher dele. Então, tudo isso Deus estava observando. Tudo isso Deus estava contemplando com um olhar de tristeza, um olhar de indignação contra Davi. E depois, se você for abrir lá no versículo 12, no capítulo 12, quando Natan, o profeta, repreende a Davi, onde Natan conta uma história lá, que você já sabe, você vai ler lá o capítulo 12 de 2 Samuel, e Natan coloca ali a situação do que aconteceu. Coloca uma história e conta, e Davi se enfurece e diz que a tal homem que fez isso deveria morrer. E Natan diz, como boca de Deus diz: olha, então tu és esse homem, é tu que merece a morte, é tu que merece receber a punição. E Davi fica ali arrasado, Davi fica envergonhado, porque o seu pecado é descoberto. Até então o pecado dele estava coberto. Até então o pecado que Davi tinha cometido estava coberto. Coberto ali, eu falo no sentido de ninguém saber o que estava acontecendo. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Não é que o pecado que Davi fez foi colocado para debaixo do tapete. Não, não é isso. Davi, no momento, ele estava cobrindo o pecado dele, no sentido de esconder o pecado. No sentido de não querer que venha à tona o pecado, o erro que ele cometeu. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, em cujo espírito não há engano. Então, o homem de Deus, que o Senhor não imputa maldade, não tem como justiça a sua maldade. Não imputa maldade, não acredita maldade na vida daquele homem, cujo espírito não há engano, um homem que não engana, um homem que não difama, um homem que não trata mal, que não humilha. Um homem de Deus, onde não existe engano na vida dele. Então é um homem bem-aventurado, é um homem feliz, é um homem cheio de alegria. Enquanto eu me calei, olha o que Davi escreveu, enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo bramido em todo dia. Então, todo dia Davi ficou com aquele pecado batendo na porta dele. Porque Urias foi para a guerra e morreu. Porque Davi colocou ele na frente de guerra, na frente da batalha, justamente sabendo que ele iria morrer. Morrendo Urias, ele poderia ficar com a mulher dele. Porque enquanto Urias fosse vivo, enquanto Urias estava ali vivo ainda, na mente, na cabeça de Davi, não, aí eu vou estar errado. Ele morrendo, a mulher dele fica livre, fica viúva, eu posso ficar com ela. Mas na verdade ele tramou
a morte de Urias. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Então, dia e noite aquilo estava acusando ele. Dia e noite Deus estava colocando para Davi. Davi, você está errado. Davi, você está errado. Davi, você está errado. Davi, você pecou. Davi, você pecou, transgrediu a lei de Deus. Arrepende-te. Veja bem. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Então, Davi já estava ali seco, sem humor, cabisbaixo, triste, porque todo o tempo, a todo instante, a todo momento, o pecado rodeava ele. Aquilo era acusado para ele, que ele estava errado, que ele cometeu um erro. E o versículo 5, para concluir, confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Então aí, Davi confessou o pecado dele, afirmou o que havia acontecido, deve ter conversado com Natan, detalhe por detalhe, confessou, pediu perdão e Deus perdoou a vida de Davi. Não encobri, dizia eu, confessarei ao meu Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Então para nós é isso, não podemos encobrir pecado, não podemos brincar com o pecado, aliás, não podemos nem mencionar em tom de brincadeira o pecado. Não podemos pecar, não podemos vacilar, porque o pecado também, o pecado que é errar o alvo, que na verdade pecar, amados, é errar o alvo. Então quando a gente comete pecado, a gente está errando o alvo. Nosso alvo quem é? Nosso alvo é Cristo. Então em todo momento, a toda hora, a todo instante, nós temos que estar com o nosso pensamento, com a nossa fé, com o nosso espírito, com a nossa alma resoluto e não pecar contra Deus. É o que diz também o salmista Davi escreveu: escondi a tua palavra em meu coração. Escondi a tua palavra no meu coração. Escondi a tua palavra em meu coração. Para quê? Para não pecar contra ti. Então ele coloca ali essa situação: olha, eu vou esconder a tua palavra para que eu não venha pecar contra ti, para que eu não venha pecar, transgredir a tua lei, Senhor. É para isso que eu vou ler a tua palavra. É para isso que eu dia e noite vou ter que estar batalhando, lendo a palavra de Deus, quando eu puder, seja no trabalho, às vezes se você tiver um tempo, você lê a palavra de Deus, medita na palavra de Deus, no intervalo do teu trabalho, seja, hoje em dia tem a Bíblia no celular, se você estiver no ônibus, no engarrafamento ali onde não anda mais o trânsito, onde fica tudo engarrafado, parado, tudo travado, pega a sua Bíblia no celular, leia, medite nela, faça marcações. Eu não estou aqui dizendo que você não vai acessar redes sociais, mas às vezes a gente acessa redes sociais só para ver bobagens, fofocas, coisas que não edificam a Deus, quando é para a gente estar meditando a palavra. Geralmente quando eu vou para algum lugar, um consultório médico, eu sempre levo a minha revista da escola dominical para meditar, para estar lendo ali, para não ficar na internet. Claro, a gente tem que responder, às vezes, uma mensagem de alguém, uma solicitação, enfim. Tentar a par de outras situações, mas tem gente que é viciado tanto em celular que já nem lê, só vê mensagem, só mensagem e não lê mais nada. Não, a sua mente está totalmente fechada para as coisas de Deus. Então Davi confessa ali o pecado dele, e Deus restaura a vida dele, restaura a comunhão. Então, é esse o cuidado que a gente tem que ter. Pecou? Peça perdão para Deus, mas abandone o pecado. Seja o pecado do adultério. Está você adulterando contra o seu cônjuge, contra a sua esposa, o seu marido? Peça perdão para Deus, peça perdão para o teu cônjuge também. Peça perdão para a pessoa que você feriu, para a pessoa que você magoou, para a pessoa que você tratou mal, para a pessoa que você enganou. Peça perdão. Vá lá, peça perdão. E se a pessoa não quiser o perdão, você tentou. Mas peça perdão primeiramente a Deus e vá com a pessoa, se reconcilie com a pessoa. Peça perdão, confesse o pecado e abandone esse pecado. Quem está no pecado do roubo, do homossexualismo até também, peça perdão.
confesse o pecado e deixe esse pecado, porque esse pecado vai atrapalhar a tua vida. Esse pecado vai atrapalhar a tua comunhão com Deus. Esse pecado vai atrapalhar a tua comunhão com o Espírito Santo de Deus, que está aqui para ajudar a amada igreja. Então, amados, vamos ficando por aqui com a nossa leitura diária do dia 20. E hoje, dia 20 de maio de 2024, essa foi a nossa leitura diária. Amanhã teremos outra leitura também. Aí você vai meditar, você vai ler a palavra de Deus, você vai estudar a revista da Escola Dominical. E no decorrer da semana, amados, nós vamos estar aqui com conteúdo novo, sadio, santo, poderoso para a tua vida. Desde já fica aqui o meu agradecimento, desde já fica aqui o meu pedido para que você também, mais uma vez eu falo, se inscreva em nosso canal, o canal do Renato Melo. Eu vou deixar a descrição aqui embaixo, descrição do meu canal do YouTube. Vai ficar aqui também a descrição do Instagram e do Facebook. Se você quiser acessar o Facebook, o Instagram, ver lá a vida do irmão Renato, compartilhar, se inscrever, dar comentário, dar like, compartilhar para teus amigos, irmãos. Para quê? Para fazer esse canal crescer, para fazer a palavra de Deus chegar mais e mais adiante na vida de outras pessoas, mais e mais pessoas sejam abençoadas e sejam engrandecidas, sejam edificadas pelo poder da palavra de Deus. Tá bom, meus amados? Muito obrigado. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.